Aí, se vocês quiserem ficar com a câmera aberta, ajuda um pouco a dar uma sensação melhor de presença. Tá? Tá aparecendo para vocês os slides aí? Bom, então vamos começar. É, o intuito desse curso é fazer uma análise histórica do socialismo, então das experiências socialistas, do conjunto de referências por trás delas. Então, para isso, a gente vai estudar algumas experiências e, para começar, a gente vai tratar de todo o arcabouço conceitual que rege essas experiências. Então, a primeira aula vai ser sobre o materialismo histórico e os conceitos como mais-valia que Marx e Engels construíram. Porque assim, ao longo das outras aulas, a gente vai conseguir entender como que os líderes revolucionários, como que os países implementaram esse regime político e como eles adaptaram esses conceitos às suas realidades. Então, para começar, a gente tem que entender qual é o contexto histórico em que Marx e Engels estão trabalhando. E para isso a gente vai começar um pouco antes, que é quando o conceito de socialismo é construído. Então, ele vai se construindo ao longo do século XIX, que coincide com a consolidação da dominação burguesa. Então, o que isso quer dizer? Desde o século XVII, XVIII, o estado de coisas vai se modificando de tal forma que a burguesia se torna a classe dominante. Então, quando chega em 1780, com a Revolução Francesa, dá para a gente pensar um marco de ruptura que essa classe finalmente toma o poder. Então, o modo de produção se modifica durante esse período, as bases feudais são desmontadas e dão lugar a bases mais racionais, a, a importância dada à ciência, as relações de nobreza estão desaparecendo. Então, todo esse momento em que o socialismo está se desenvolvendo, ele coincide com a ruptura final entre o absolutismo, entre os resquícios finais do feudalismo e esse domínio de uma nova classe. Então, nesse período, a partir do século XVIII, a gente começa a ter um desenvolvimento industrial muito forte. Então, a Inglaterra é o berço desse desenvolvimento. Ela começa a usar o vapor como instrumento para barcos, começa a desenvolver ferramentas de tear e começa a desenvolver também uma nova forma de opressão das classes que não têm o poder. Então, a Inglaterra e, consequentemente, a Europa, durante esse período, para a classe trabalhadora que se forma nas cidades, é horrível, porque as jornadas de trabalho são extremamente longas, não tem muita pausa para alimentação, não tem direitos do trabalhador, não tem nada que a gente conheça como CLT hoje. Então, a condição de vida é muito ruim. Então, é nesse sentido que surge um movimento para criticar toda essa situação. E junto disso, começa a acontecer uma crítica na academia à economia política clássica. Então, começa-se a criticar
autores como Adam Smith, como Ricardo, porque toda a economia política clássica que eles pensaram, então as teorias do valor, as teorias de produção, elas começam a ser repensadas e adaptadas para esse novo contexto, que não é o mesmo contexto em que elas foram criadas, mas é fruto dessa situação em que elas surgiram. Então, para começar, a gente vai trabalhar com o conceito de socialismo. Então, a gente tem três figuras principais do socialismo nesse período. Então, Saint-Simon, ele era da nobreza francesa, ele nasceu na nobreza francesa, mas ele criticava bastante essa ideia de ter uma classe nobre, uma aristocracia, uma concepção de Estado que não faz parte da produção, mas governa e decide o destino de todo mundo que não tem essa participação. Então, para ele, existiam duas classes principais. A classe industrial, trabalhadora, que eram os operários, eram os comerciantes, os donos de fábricas, e existe a classe ociosa, que é a aristocracia, a nobreza, a família real. E para ele, essa segunda classe, ela não devia existir, ela devia perder o seu poder político e seu poder econômico e ser transformada na outra classe. Então, para ele, a ciência e a indústria deveriam ser as duas forças a governar o desenvolvimento da sociedade. Porque a ciência produziria os técnicos, produziria as pessoas capacitadas para essas tomadas de decisões, e a indústria produziria a riqueza, auxiliaria na reprodução material das pessoas. Além do Saint-Simon, a gente tem o Charles Fourier, que também está vivendo nesse mesmo contexto, e ele tem uma questão muito diferente, assim. Para ele, a sociedade em que ele está vivendo, ela como um todo é problemática. Então ele enxerga nas longas jornadas um problema, ele enxerga na péssima condição de vida um problema, e é dele que surge aquela famosa frase que é o grau de emancipação geral se mede pelo grau de emancipação da mulher. Então, para ele, toda sociedade em que tem essa desigualdade entre gêneros, essa desigualdade entre classes, ela pode ser medida pelo grau de emancipação da mulher, porque se esse grau for muito baixo, significa que no contexto da emancipação de classe, esse grau também vai ser muito baixo. Porque a primeira forma de opressão de uma pessoa pela outra é entre os gêneros. Então, e pensando que na Europa não tinha tão forte essa questão de pensar raça e coisas que o valham, então a questão de gênero é muito mais forte aqui. Então, para ele, é preciso ter essa igualdade, é preciso ter essa emancipação da classe trabalhadora. E a última figura é o Owen, que era um inglês, e ele era diretor de uma fábrica de tecidos, e ele pensava, a partir do materialismo francês, então ele pensava nas condições de Estado, nas condições de vida das pessoas. Então ele chegou à conclusão de que ele precisava melhorar a qualidade de vida dos funcionários da empresa dele. Então, para isso, ele começou a criar creches, ele diminuía a jornada de trabalho, ele começou a reorganizar a empresa de uma forma que a condição de vida dos trabalhadores melhorou, e ela melhorou muito em comparação com as outras empresas da sua época, e ele não perdeu lucro, a empresa não teve prejuízo com isso, porque salários melhores, as menores jornadas de trabalho, junto com o uso de tecnologia, elas mantiveram a produção em alto nível e isso ao mesmo tempo manteve a empresa lucrando e fez com que a qualidade de vida melhorasse, porque não houve essa
essa perda de produção, essa perda de lucro. Então, essa mudança que ele fez chegou a tal ponto que, durante a vida dele, ele ficou muito famoso por toda a Europa por causa desse modelo de fábrica que ele tinha criado. Só que para ele isso não era o suficiente. Então ele foi cada vez mais intensificando essas medidas. Ele tentou fazer comunidades, entre aspas, comunistas na América e coisas assim. E por ele ter se intensificado e ter se aproximado cada vez mais do socialismo, ele foi perdendo o prestígio social, porque entre o meio burguês em que ele transitava, tomar o lado dos trabalhadores não era uma boa ideia. Então, ele, no final da vida, ele se tornou um trabalhador também e começou a liderar vários movimentos de greve, movimentos de pedir modificação na legislação. Ele foi uma das figuras centrais na modificação do horário de trabalho para mulheres e crianças. Então, ele criou várias bases do socialismo que veio depois dele. Porque, para ele, as forças produtivas elas tinham que ser a base de uma reorganização social em que a comunidade gerisse essa produção. Então, que a comunidade fosse responsável por tomar as decisões, fosse ela que recebesse o lucro, fosse ela que gerisse toda a produção e ficasse com o que era produzido. Então, aí, para fazer uma transição, essa forma de socialismo desses caras, ela ficou conhecida como utópica, porque, por exemplo, o Saint-Simon, ele pensava em operários e burgueses dentro de uma mesma classe. Então, eram ideias de emancipação social, de modificação das bases de produção, de modificação da situação de opressão, só que sem um pé na realidade, assim, porque o Owen, ele forçou, além do que ele podia nas condições reais, essas modificações. O Saint-Simon, ele pensava uma classe mista, né, entre operários e burgueses, que a gente sabe que são classes antagônicas entre si. Então, eles foram conhecidos como socialismo utópico. Então, agora a gente tem uma citação do Engels, que ele fala que o socialismo criticava a produção capitalista e suas consequências, mas não a explicava e não podia, por conseguinte, destruí-la teoricamente. Podia apenas condená-la como inadequada. Então, é isso. Ele mostra que esse socialismo utópico, ele consegue apontar os erros da sua sociedade, ele consegue apontar que essa nova forma de produção de riqueza, ela não é benéfica para a maior parte da população, só que eles não têm capacidade teórica para destruir essa ordem de coisas. Eles não têm capacidade teórica para apontar um caminho que modifique profundamente essas bases econômicas e essa situação como um todo. Então, aí, o socialismo científico, ele é o socialismo a partir de Marx e Engels, porque eles começam a tratar essas ideias como uma forma realmente de modificar a situação em que eles vivem, só que com uma base real forte. Então, antes de eu entrar nisso, tá tudo certo até agora? Tem alguma dúvida? Certo. Então, para começar, Marx e Engels, eles eram filósofos alemães e eles, principalmente o Marx, ele foi aluno de Hegel, então eles estudaram bastante a dialética de Hegel e toda a sua concepção de direito, de Estado. Então eles eles utilizaram parte desse pensamento hegeliano
para fundamentar a teoria deles. Então, a dialética do Hegel, ela trata o desenvolvimento da história material e da história intelectual como um processo. Então, ele pega todos os eventos que estão acontecendo e aparentemente são aleatórios entre si, e ele explica que eles não são, na verdade, aleatórios, eles não estão ali num contínuo sem sentido nenhum, eles são parte de um processo, então eles têm um momento anterior, eles têm um agora e eles têm um futuro que explica por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo agora. Então, por exemplo, a forma a dominação da classe burguesa, ela não é aleatoriamente criada por filósofos iluministas e ela não toma o poder assim aleatoriamente. Ela é criada durante o feudalismo, ela vai se construindo como uma classe baseada no comércio, como uma classe que começa a ter um poder econômico e anseia por um poder político. E aí chega um ponto em que ela consegue ter tanto poder econômico que ela consegue modificar a forma de propriedade. Então, a propriedade da terra, que era o grande foco, passa a ser a propriedade, perde o lugar para a propriedade privada, para a propriedade dos meios de produção, que agora passam a ser industriais, do comércio. Então, essa classe burguesa, ela cria o agora criado por ela nasce no passado, e o futuro que ainda vai acontecer, e não dá muito para a gente prever, ele vai ser fruto do agora. Então, as coisas são um processo, e na teoria marxista, a ideia de processo, ela é extremamente forte. Então, os conceitos marxistas, eles não são congelados fixos. A classe trabalhadora não é um tipo ideal congelado, assim, uma pessoa que trabalha em fábrica. É um processo, é uma pessoa que tem determinada origem, que herda determinadas experiências, que trabalha, que não tem a posse. Então, tudo é um processo, tudo é construído historicamente. Só que o Hegel, ele, além dessa história, dessa uso como um processo, ele tem uma visão muito idealista das coisas. Então, ele parte do pretexto de que uma coisa pré-existe, a ideia de uma coisa pré-existe a ela. Então, sei lá, por exemplo, uma caneta. A ideia de uma caneta, ela é anterior ao objeto. Então, o objeto, ele surge a partir da ideia do objeto. Então, toda a realidade que a gente tem do mundo, as construções, a lógica política, primeiro ela é uma ideia, depois ela existe. Então, esse idealismo, na teoria marxista, ele é colocado de ponta cabeça. Porque Marx e Engels pegam e falam essa ideia eterna, essa coisa de que tudo é criado à imagem de uma ideia, ela não é realidade, porque a maioria das coisas ela já é existente. A gente tem que partir de uma realidade que a gente tem e a partir dela a gente vai tomando consciência das coisas. Então, por exemplo, sei lá, uma árvore, ela não é uma ideia pré-existente. Ela tá lá e a partir de visualizar, de sentir o cheiro, de ouvir o som das folhas, a gente começa a criar uma ideia do que é aquele objeto, começa a ter a consciência do que é aquilo que os outros sentidos vão criando para a gente. Então, a base marxista ela é muito pautada na realidade. É por isso que a gente vai ver nas próximas aulas que a principal modificação que vai acontecendo ao longo das experiências em diversos países é que eles vão sempre se adaptando à realidade de cada lugar. Então, por exemplo, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, elas, apesar de terem
um forte teor marxista e socialista, elas não são iguais, porque a Rússia, ela partiu de determinadas bases que o país já tinha, e a Revolução Chinesa, ela partiu de outras bases culturais, sociais, econômicas, totalmente diferentes da Rússia, e ela partiu do próprio histórico da experiência russa. Então, isso vai ser um dos pontos centrais do curso, essa modificação da base conceitual de acordo com as experiências. Então, para a gente ter a base do socialismo marxista, tem dois conceitos que são centrais. O primeiro deles é o materialismo histórico. Então, o que é o materialismo histórico? Cada sociedade tem um determinado desenvolvimento da produção e das trocas. Então, o que isso significa? Por exemplo, a gente vive hoje num estágio do desenvolvimento da produção que a gente tem forte teor tecnológico, a gente tem várias máquinas ajudando na produção, várias máquinas muitas vezes substituindo a produção, e a gente tem um desenvolvimento das trocas que ele se dá quando você vai ao mercado, ele se dá em grandes trocas entre empresas, ele tem funções como bancos digitais, todo esse tipo de coisa. Então, para o materialismo histórico, cada sociedade é fruto de um processo de um desenvolvimento dessa base econômica. Então, quando a gente for estudar a Rússia até a Revolução, ela está no estágio de desenvolvimento da produção e das trocas, que praticamente toda a produção fundamental da Rússia é agrária. E as trocas, elas se dão muitas vezes por produtos, entre produtos. Então, não tem questões como o dinheiro, a indústria não está muito desenvolvida. Então, o materialismo histórico ele parte da base material da sociedade para explicar qual é a classe que domina nessa sociedade, qual é a relação entre essa classe e os outros grupos que funcionam nessa sociedade. E ela tem e no materialismo histórico tem além dessa base econômica, tem toda em cima dela uma superestrutura jurídica, política, social, cultural, que ela é condicionada por essa base econômica, mas ela também influencia essa base econômica e ela se desenvolve sozinha e em relação a essa base econômica. Então, nada é excludente, tudo se influencia de alguma forma. Então, o segundo conceito fundamental de Marx é a ideia de mais-valia. Essa ideia ela é bastante complexa, mas ao longo do curso a gente vai desenvolvendo ela um pouco. Basicamente, a mais-valia é a diferença entre o valor que você produz num dia de trabalho e o preço pago pela sua força de trabalho, então o salário. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa montadora de automóveis, ela produz, sei lá, 100 carros num dia, sei lá. E aí ela recebe um salário de, assim, R$2.000. Então ela não recebeu o valor que ela produziu. Então ela produziu, sei lá, R$100.000, mas ela só recebeu 2. E todos esses outros 98 mil, eles ficam para o dono dos meios de produção. Então, o conceito de mais-valia, ele é fundamental no estudo do socialismo e do marxismo, porque em toda sociedade capitalista, a mais-valia está sendo produzida. Então, quem trabalha diretamente na produção nas fábricas, isso fica muito mais evidente, porque
conforme a tecnologia se desenvolve, você produz muito mais de determinado produto do que o socialmente necessário para produzir ele. Então, se no começo do século XX, uma fábrica da Ford fazia 10 carros por dia, e hoje ela faz 100, e as pessoas recebem o salário parecido, então quer dizer que esse excedente, esse lucro, ele aumentou absurdamente, porque com menos tempo você produz muito mais valor do que se produzia antes. E esse valor não é transmitido às pessoas. Então, o conceito de mais-valia ele é fundamental para a gente entender o resto dessa base toda. Ficou claro esse conceito? Alô? Oi. Alô? É interessante lembrar que ela não é a mesma coisa que lucro, né? Então, basicamente, você vende a sua força de trabalho, você não vende o trabalho que você está executando, né? Você vende a sua força de trabalho por algumas horas determinadas, e tudo que você produz naquele determinado tempo fica para o dono dos meios de produção. Então, muita gente fala, mais-valia é lucro, né? Mas não é exatamente o lucro. Mais-valia é algo que está completamente calcado na exploração do trabalho. Certo, né? Mais para frente eu vou entrar melhor nisso também. Não, tudo bem, é só esse comentário que eu queria fazer. Tudo bem interromper assim, né? Ou, sei lá. É o quê? Tudo bem interromper assim, né? Não, sim. Beleza. Então, partindo agora para o materialismo histórico. No materialismo histórico, a sociedade ela é formada por duas partes, duas categorias, não são bem categorias, mas por duas estruturas fundamentais. Então, a gente tem a infraestrutura, que é a base econômica, onde estão as relações de produção e troca, que estão todas as relações econômicas e toda a questão da reprodução material das pessoas. Então, a infraestrutura ela é a realidade concreta da qual o materialismo histórico vai partir para analisar essa sociedade. Então, ele é uma crítica ao materialismo idealista alemão que estava acontecendo nessa época, que, assim como Hegel, eles partiam de idealizações da sociedade, e a partir dessas idealizações eles tentavam chegar a uma análise dessa base econômica. Então, em cima da infraestrutura, das relações de produção, a gente tem a superestrutura. Na superestrutura, a gente tem todo o resto. Então, a construção jurídica da superestrutura, a construção política, a construção social, a construção cultural, estão todas na superestrutura. E nessa estrutura, a gente tem a criação da consciência de classe. Então, é na chave da superestrutura que a gente tem todo um debate, todo um antagonismo entre projetos políticos, entre ideias, entre consciências que são formadas por sujeitos históricos diferentes. Então, um dos pontos centrais da superestrutura é a consciência de classe. A consciência de classe, ela parte da realidade de cada um, e ela é a forma como as pessoas entendem a sua experiência histórica em determinada sociedade. Então, por exemplo, um trabalhador do campo, a consciência de classe dele, ela é formada por trabalhar na produção agrária, por
viver longe dos centros urbanos, por não ter acesso a produtos industrializados muito complexos, a tecnologias muito novas. E a consciência de classe deles está ligada diretamente a uma moral conservadora bastante grande, a uma manutenção de certas ordens sociais muito antigas. Então, enquanto na consciência de classe do trabalhador da cidade, a gente tem o trabalho em escritório, em produção de mercadorias industriais, a gente tem acesso a altas tecnologias, o acesso a informações de diversas fontes, a meios de transporte muito rápidos. Então, é toda uma relação de vida diferente. E essa consciência, ela não surge do nada, ela surge a partir dessas experiências práticas que essa pessoa vive. Então, quando a gente fala, né, muitas vezes no debate político no Facebook, que as pessoas não têm consciência de classe, que as pessoas não têm, que é pobre de direita, esse tipo de coisa, na verdade isso não é bastante realista. Por quê? Porque a consciência de classe, ela é uma forma de interpretar a sociedade e o seu papel na sociedade, que primeiro você herda ela de toda uma classe trabalhadora urbana, por exemplo. Então você herda o gostar de futebol, o ir num barzinho, trabalhar no escritório, tudo isso você herda desse grupo maior do qual você faz parte. Então, a partir disso, a partir das suas interações sociais, você vai moldando a sua interpretação dessa realidade. Então, por exemplo, o pobre de direita, não é que ele não tenha consciência de classe. Ele tem uma consciência de classe, só que a consciência de classe dele, ela não é emancipadora, ela não é de entender a burguesia como dominante, ela não é de entender que é ele que produz riqueza, que é ele que dá a força de trabalho para mover a economia. Então, essa consciência de classe, ela é um dos pontos fundamentais que precisam ser pensados quando a gente está partindo de uma formação política ou pensando em intervenções políticas, porque para manter essa consciência de classe, de que o estado de coisas tem que se manter o mesmo, a burguesia e as subdivisões dominantes, elas se esforçam muito em construir uma mentalidade conservadora, de manutenção do status das coisas. Então, quando a gente tem uma novela que dificilmente mostra um casal homoafetivo, que dificilmente mostra pessoas trans, que pessoas negras têm um lugar secundário nessas produções, isso não é totalmente ingênuo e aleatório. Isso faz parte de uma construção de consciência que ela tem uma intencionalidade de manutenção desse poder, de manutenção dessa relação entre as classes. Então, isso também não significa que todo mundo que nasce nessa consciência de classe burguesa, nessa consciência de classe da classe dominante, todo mundo está lá o tempo inteiro pensando como que eles vão ferrar com a vida de todo mundo. Isso é parte dessa consciência que se herda. Então, é como se você nasceu nessa situação que sempre foi assim e não tem por que modificar, porque sempre foi assim e sempre vai continuar sendo assim. Então, é isso, assim, a superestrutura, ela
ela tem esse campo da disputa entre essas consciências. Então, tem essa disputa entre as classes mais pobres que lutam para serem ouvidas, que lutam para serem representadas na cultura, que elas se entendem como classes que sofrem na mão das pessoas ricas e elas precisam lidar com isso de alguma forma. Então, o materialismo histórico, ele é basicamente essa relação entre infraestrutura e superestrutura, porque essas duas estruturas, elas são a base material de toda a sociedade. Toda a sociedade tem um modo de produção que condiciona as relações de troca, que condiciona o desenvolvimento tecnológico, que condiciona a consciência de classe, que faz com que as pessoas tenham determinados tipos de vivência. E é por isso que essas duas estruturas, elas têm uma relação dialética. Ao mesmo tempo que a infraestrutura condiciona muito da superestrutura, ela não determina as coisas. Então, você pode viver numa sociedade capitalista e, sei lá, morar num sítio e plantar tudo que você come e não participar ativamente dessas relações. Você pode ter uma linha de pensamento revolucionária de modificação disso. Você pode ter várias questões de superestrutura que não são estritamente ligadas ao normal que a infraestrutura constrói. Só que a superestrutura, ao mesmo tempo que ela não é condicionada, ao mesmo tempo que ela não é determinada, ela também não tem força suficiente para gerar uma mudança de infraestrutura sem que esteja no ponto certo. Assim. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento dessas duas estruturas em conjunto, dialeticamente, é ele que leva à possibilidade de transformação, a possibilidade de pensar um mundo diferente. É por isso que todo debate político, toda intervenção na educação, nos meios culturais, políticos, jurídicos, ela precisa ter como pauta essas relações de base da infraestrutura, essa relação material, porque só o campo das ideias e o campo cultural, eles não são suficientes sozinhos para mudar a sociedade. Eles mudam o conteúdo das coisas, ele muda a imagem que se tem da luta de classes, a imagem que se tem do capitalismo, dessas coisas, mas ela não muda profundamente essa estrutura. Bom, agora, partindo para o trabalho, o trabalho para Marx, ele é a forma que a gente tem de transformar a natureza para atender às nossas necessidades materiais e simbólicas. Então, o trabalho, ele é tudo que a gente modifica da natureza para se alimentar, para se vestir, para se abrigar do frio, do calor. E as necessidades simbólicas são tudo que a gente tem de religião, de coisas assim que tem uma importância que não é imediatamente de sobrevivência. Coisas que estão mais ligadas a gostos e a uma construção cultural da nossa existência. E o trabalho no capitalismo, ele ganha um caráter bastante diferente do que ele tinha em outras formas de produção. Então, por exemplo, na forma de produção feudal, o trabalho ele era o meio de produção, ele pertencia ao trabalhador
e quando ele não pertencia ao trabalhador, o resultado dele ficava para o trabalhador. Então, era uma relação muito mais próxima, o formato de jornada de trabalho era diferente, o formato a relação entre produção e mercado era só com o excedente. Com o capitalismo, a relação de produção ela passa a ser focada totalmente na produção para troca, na produção para obtenção de lucro, e o trabalhador ele entra nessa equação porque ele já não tem mais os meios de produção, ele já não tem mais a terra, ele já não tem as fábricas, não tem nada, além da própria força de trabalho. Então, a relação entre o trabalhador e o capitalista, ela acontece quando o trabalhador ele vende a sua única propriedade, que é a sua força de trabalho. Então, quando a gente sai para procurar emprego, a gente está literalmente se vendendo para quem quiser comprar. Então, a qualificação que a gente começa a ter, as experiências passadas, tudo isso começa a agregar certa capacidade produtiva a essa força de trabalho que pode ser útil para esse trabalhador. Então, a relação entre o trabalho e a produção, ela se dá nesse sentido. Ela, como o João disse, não é o trabalho que produz, não é a mais-valia que produz o valor, o lucro e essas coisas. A relação de trabalho, ela acontece porque você vem, o dono de uma fábrica, ele tem os meios de produção, mas ele não tem a matéria viva que vai fazer esses meios de produção funcionarem. Então, ele precisa comprar uma força de trabalho que vá fazer essas máquinas funcionarem, que vá cortar tecido, que vá costurar, que vá transportar as coisas. Então, ele compra esse produto, força de trabalho, então ele compra horas do dia da pessoa que ela vai dedicar exclusivamente a trabalhar nesses meios de produção e a produzir mercadorias. Então, é o trabalho que produz o valor. Por quê? O valor, ele parte da construção da mercadoria. Então, toda vez que alguém é contratado e vai produzir um objeto, um determinado produto, ele está agregando valor àquele produto. Por quê? Cada sociedade, no estágio de desenvolvimento das forças produtivas, ela tem um tempo de trabalho abstrato, que é o tempo de trabalho que se leva, em média, para produzir tal coisa. Então, uma camiseta demora tantas horas para ser feita. Então, em média, na sociedade capitalista brasileira, ela demora, sei lá, 1 hora para ser feita. Então, durante essa hora, esse valor de 1 hora de trabalho que vai ser agregado a esse produto tecido, ele vai agregar o valor a esse tecido que depois vai ser vendido. Então, sempre que é possível diminuir o tempo de trabalho necessário para produzir algo, é vantajoso para quem é dono dos meios de produção. Porque se você contrata 8 horas de trabalho e nessas 8 horas de trabalho vão ser produzidas 8 camisetas, o valor agregado dessas camisetas, ele está na média do tempo de trabalho necessário. Então,
quando o trabalhador consegue produzir em menos tempo, ele agrega mais valor a esse produto, porque se o valor agregado ele é expresso depois em determinada quantia de dinheiro, ele vai poder continuar sendo vendido por essa mesma quantia de dinheiro, só que com, com menos tempo empregado. Ficou claro, mais ou menos, isso? Bom, então, no modo de produção capitalista, todas as relações elas giram em torno da mercadoria. Então, a mercadoria ela não é um produto, uma matéria em si. A mercadoria ela é uma relação social que é construída em volta de um produto ou serviço que ele é feito para ser trocado. Então, por exemplo, uma camiseta, se você faz ela em casa para você mesmo usar, ela não é uma mercadoria. Ela só se torna uma mercadoria a partir do momento em que você produz isso para ser trocado com alguém. Então, essa mercadoria ela precisa ter um preço, ela precisa ter um valor de uso e ela precisa ter um valor de troca. Então, o que isso significa? Significa que um produto ele vai ser feito nas condições que eu falei no outro slide lá, ele vai ter tempo de trabalho agregado a ele para ele se tornar uma mercadoria. Porque quando ele se torna uma mercadoria, ele vai pertencer ao dono dos meios de produção que comprou essa força de trabalho. Então, uma camiseta ela vai ser produzida e ela vai pertencer ao dono da confecção. E aí, com isso, vai entrar em jogo dois valores diferentes. A gente tem o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, lembrando que o valor ele não é necessariamente valor monetário, ele é valor socialmente construído. Então, o valor de uso ele é a condição que você tem de usar aquilo. Então, o valor de uso é você poder usufruir das características daquele produto. Então, uma camiseta, uma caneta, um carro, para o dono da fábrica, eles não têm valor de uso. Por quê? Porque ele produziu aquilo para vender. Então, ele não vai precisar usar 500 camisetas que foram feitas num dia. Ele não vai andar com os 100 carros que a fábrica fez num dia. Ele só usa um de cada. Então, tudo que é produzido industrialmente em grande escala ganha ele é feito por causa do valor de troca. Então, o valor de troca ele é a quantidade de ele é a possibilidade de você pegar esse produto que você não tem uso para ele, e aí ele se torna uma relação que, como ela não tem uso para você, você pode levar ela ao mercado e trocar por algo que tenha uso para você. Então, você vai vender roupas que não tem uso prático para você e trocar elas por dinheiro que tem um uso que é você poder trocar por outras coisas que você precisa usar. Então, essa relação entre os valores, ela é fundamental no modo de produção capitalista, porque toda essa lei do valor, todas essas questões, elas são envoltas pela mais-valia e elas são ferramentas da opressão e de uma classe sobre a outra. Então o dinheiro, ele é só uma simples
expressão desses valores. Então, o preço de uma roupa, ele é socialmente construído. Se, se convenciona que, de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico, de acordo com a capacidade produtiva, de acordo com o tempo gasto para fazer, de acordo com todas as variáveis que entram nessa produção, convenciona-se que esse produto tem determinado valor. E aí esse valor é expresso em uma quantidade de dinheiro, porque se a gente fosse trocar um produto por outro, como acontecia nas sociedades mais antigas, ou em situações em que não existe o dinheiro, nessa relação de troca de uma coisa com a outra, acontece de você não conseguir ter um equivalente universal, porque esse equivalente universal, que é o dinheiro, ele é uma mercadoria que o valor de uso dele é poder ser trocado por outras mercadorias. Então, ele funciona nessas relações como uma ferramenta de troca universal, porque se eu produzo, por exemplo, se eu produzo um caderno para troca e eu não preciso desse valor de uso dele, então eu troco por uma jaqueta, não dá para falar que, assim, para definir como valor de troca toda jaqueta vale um caderno. Isso não tem sentido. Então, o dinheiro ele entra como uma ferramenta que você pode, que ela tem um valor de uso universal, porque todo mundo precisa desse valor de uso dela e ela entra nas relações de troca como um produto que o valor de troca dele é você poder trocar ele por algo que você precisa. Então, quando você tem R$ 10, você não tem um uso prático para uma nota de R$ 10, mas se você pode trocar ela sei lá, um saco de feijão, e vai ter um valor de uso de você consumir esse produto. E aí, no meio dessas relações, surge a ideia de fetichização da mercadoria. Essa ideia é uma dos pontos em que Marx, ele, principalmente na obra dele, O Capital, ele tem um costume de ir fazendo exposição dos conceitos e mostrando como eles são muitas vezes vistos de forma ilusória. Então, o fetichismo da mercadoria, ele é quando a gente atribui valor a uma mercadoria, não pelo uso que a gente vai ter dela, mas pelo valor de ser aquela mercadoria. Então, o exemplo assim mais claro disso é o iPhone. Toda vez que ele lança um modelo novo, esse modelo novo ele é fetichizado, porque ele não tem um valor de uso diferente do modelo que a gente já tem. Ele não tem nada que justifique essa troca de dinheiro por ele. Então, é uma mercadoria que ela é fetichizada, ela tem um valor em dinheiro que é muito maior do que o valor de uso que ela pode proporcionar para alguém. Ficou claro isso? E se não ficar, vocês podem falar, tá?
Bom, além de todos esses conceitos, Marx e Engels, eles trabalham com, e aí já mais para o lado socialista da coisa, eles trabalham com a ideia do, do fim do Estado burguês. Então, para isso, eles analisam como funciona o Estado burguês, o que é, quais são as bases materiais dele. Então, o Engels, principalmente, ele tem um livro que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que ele vai desenvolvendo a questão da família, como ela é uma construção social inicial da vida em sociedade, como ela vai se transformando em algo maior, até chegar no Estado burguês, que é uma ferramenta de coerção e uma ferramenta de domínio propriamente. Então, o Estado burguês capitalista, ele é colocado por esses autores como uma ferramenta de poder, porque ele é construído para manter esse poder. Então, quando a burguesia toma, ela constrói um Estado de tal forma que ele vai sempre garantir os direitos dessa ordem social. Ele vai sempre garantir que a burguesia se mantenha do jeito que ela chegou. Então, até se não me engano, era o Hobsbawm que falava bastante disso. Quando a classe burguesa ela não é a classe poderosa, ela é extremamente revolucionária. Quando ela se torna a classe dominante, ela se torna extremamente conservadora. Porque a partir do momento que ela toma o poder, ela constrói uma estrutura estatal gigantesca para impedir que esse poder seja tirado dela. Então, o Estado ele é uma superestrutura em cima da base capitalista burguesa, que ele tem várias faces. Ele é coercitivo, ele é autoritário, ele exclui as classes dominadas. Então, a gente tem a polícia, a gente tem toda uma questão jurídica que beneficia muito mais quem tem mais dinheiro do que as classes pobres. Então, o Estado burguês, desde o século XIX, por mais que ele seja uma democracia uma democracia republicana, por mais que ele seja uma ditadura, por mais que ele seja um regime parlamentar, um regime como o da Inglaterra e da Espanha, que é parlamentar e tem uma figura real lá para fazer decoração. Então, não importa o formato em que ele se apresenta, o seu caráter de manutenção da ordem, ele está presente em todos esses. Além dele ser essa ferramenta de poder, ele serve para manter a propriedade privada. Porque toda vez que toda sociedade, em determinado tempo, em determinadas condições de produção, ela tem um determinado formato de propriedade. Então, pode ser a propriedade hereditária nobiliárquica, pode ser a propriedade privada burguesa, pode ser a propriedade baseada na família, pode ser vários tipos de propriedade. No caso do capitalismo, a gente vive sobre a propriedade privada. Então, o Estado ele age para manter um formato contratual que garante as negociações da vida privada. Então, por exemplo, as relações de troca, de compra e venda, de transferência de posse, elas, por o Estado não precisar interferir diretamente em cada caso específico que trata de compra e venda,
ele cria todo um arcabouço de leis, de normas, de coisas que vão, de contratos que vão cristalizando como essas relações têm que funcionar. E aí, quando elas não entram nesse contrato definido, que o Estado, que se recorre ao Estado de alguma forma. Então, sobre a propriedade privada, surge uma das maiores contradições, um dos maiores mitos que existe no capitalismo, que é a ideia que é o mito da escolha, que eu chamei aqui, que é a ideia do individualismo. Porque lá na época da Revolução Francesa, a burguesia, para tomar o poder, ela tinha todas essas ideias que depois foram chamadas de iluministas, que eram a ideia de liberdade do indivíduo, de ter as ideias que quiser, de não ter o Estado enchendo o saco quando ele está fazendo as coisas da vida privada. Então, esse indivíduo como como se fosse uma atomização da sociedade. Assim, o indivíduo ele passa a se tornar um corpo independente, que ele se relaciona ali com a sociedade, mas ele é um corpo independente da sociedade. Ele pensa sozinho, ele empreende sozinho, ele é todo esse ideário que chegou aos nossos tempos como a ideia do empreendedorismo, dos sharks, toda aquela patifaria. Então, esse individualismo, ele é uma contradição, porque ele estava plenamente funcionando enquanto a burguesia não era a classe dominante. Quando ela virou a classe dominante, esse individualismo já não valia mais a pena. Por quê? Se todo indivíduo é um pensador livre, é independente, só se relaciona com a sociedade ali, porque ele já está ali, ele precisa ter essas relações. Se todo indivíduo é autoconsciente, consegue empreender, consegue fazer as coisas sozinho, sem nada nem ninguém, então a gente não precisa ter um Estado burguês, a gente não precisa ter toda a riqueza em um grupo só. Se todo mundo consegue ser um empreendedor, se todo mundo consegue ser dono dos próprios meios de produção, então não teria uma classe dominante, porque se todo mundo pode ser dono do que faz, ninguém vai se apropriar do que os outros fazem. Só que a realidade que a gente tem materialmente no capitalismo não é essa, é uma realidade de você vai lá, empreende e tal, e tudo isso, mas se você já não tem uma base material de família, ou uma herança, coisas assim, você não se torna fundamentalmente dono daquilo que você está fazendo. Então, e ao mesmo tempo em que toda a classe dominante prega essa ideia do individualismo, essa ideia que fica muito forte, inclusive em filmes de super-heróis e coisas assim, de aquela uma pessoa ou aquele grupo de 5, 10 pessoas salvarem o mundo, essas coisas, por mais que eles preguem isso, na prática eles criam toda uma estrutura para que isso não aconteça de fato, porque se isso acontecer de fato, não essa riqueza concentrada que em poucas pessoas ela não vai mais existir, porque ninguém vai comprar a força de trabalho de ninguém, se todo mundo for o dono do próprio trabalho. E aí uma outra questão que é também bastante forte é a questão entre propriedade privada e propriedade pessoal. E essa diferença ela é bastante forte quando a gente olha as pessoas interagindo nas redes sociais com o Guilherme Boulos, do MTST.
Porque as pessoas têm uma ideia de propriedade que ela é incompleta. Porque propriedade privada é diferente de propriedade pessoal. Propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção, é propriedade privada de máquinas, de indústrias, de empresas, é propriedade privada de terreno produtivo, de prédios que podem abrigar algum tipo de produção, enquanto propriedade pessoal como o próprio nome já diz, é a propriedade da pessoa. Então, a casa que você mora, o automóvel que você dirige, as roupas, a garrafa, alimentos. Então, essa dicotomia entre as propriedades, ela é vista muitas vezes de forma incompleta, porque você entende que quando a gente fala em fim da propriedade privada, os comunistas querem acabar com a propriedade privada, as pessoas acham e o ideário burguês ajuda a construir isso, essa ideia de que o fim da propriedade privada é as pessoas que não têm casa vão invadir a casa da gente e morar, vão tomar o nosso carro, vão se apropriar de tudo que a gente tem, porque em tese isso seria propriedade privada, sendo que na verdade propriedade privada está ligado diretamente aos meios de produção. Então, quando eu falei lá no começo do Saint-Simon, do Owen, do Fourier, eles já estavam falando da propriedade privada como propriedade privada dos meios de produção. Então, como autogestão das empresas, porque a propriedade pessoal ela é uma questão que ela se resolve praticamente sozinha, porque fora o que você precisa imediatamente para sobreviver, tudo que for excedente a isso não é realmente importante. Então, no caso da propriedade privada dos meios de produção, ela não é uma coisa pessoal, ela é um meio de reprodução material, um meio de produção de riqueza, e ela está ligada a um grupo de pessoas muito grande. Então, é uma empresa, uma fábrica, uma confecção, uma montadora, uma empresa de telemarketing, tudo isso. Então, a abolição, o fim da propriedade privada, ele é o ponto-chave para a mudança da sociedade burguesa para a sociedade socialista. Por quê? A propriedade privada, ela significa que uma pessoa ou um pequeno conselho é dono de todo o meio de produção. Então, toda a riqueza, ela fica concentrada. E isso funciona para a classe dominante. No socialismo, a classe dominante não é mais a burguesia. Então, a propriedade privada, ela não pode existir porque toda a riqueza produzida, ela tem que retornar à classe trabalhadora, que que seria, em tese, a nova classe dominante, porque a ideia é que todas as relações sociais elas sejam pautadas pela igualdade, elas sejam pautadas pela autonomia, pela autogestão. Então, a propriedade coletiva ela seria o ponto-chave da base econômica para que essa reprodução material ela realmente se modificasse ao ponto de a classe trabalhadora poder sobreviver com o que produz, poder ter o retorno do que produz, sem que isso seja concentrado em um pequeno grupo de pessoas. Bom, tá quase no finalzinho já. Vocês preferem
fazer um intervalo ou ir até o final, já que faltam uns 4 slides? Continua. Tá. Eu já acabo um pouco antes do horário previsto, e aí a gente fica debatendo, quem precisar sair, pode ir. Tá, então, cadê? Bom, para finalizar, eu peguei aqui algumas ideias que são fundamentais do capitalismo do século XXI. Por quê? Porque se a gente quer compreender a ideia de socialismo, compreender essa tentativa de modificação da ordem econômica, política e social que a gente vive, a gente precisa ter noção das bases em que a gente está colocado hoje. Então não adianta eu ficar falando sobre os socialistas utópicos ou Marx, que está lá no século XIX, e que muitas das bases econômicas em que eles viveram, que eles tentaram colocar fim, elas já se modificaram agora e já surgiram coisas novas. Então, por isso, a gente tem que pensar na modernidade do século XIX. Então, a gente vive hoje um contexto desde os anos 70, a gente viveu o fim dos anos dourados. Os anos dourados foi o período pós Segunda Guerra, em que o capitalismo ele estava funcionando de uma forma que a gente tinha ideias, principalmente de Keynes funcionando bastante. Então a gente tinha vários países com estado de bem-estar social, social-democracia, que é o formato que os países nórdicos têm. A gente teve uns 30, 40 anos de muita prosperidade econômica e de muito enriquecimento das empresas também. E junto com o fim desse momento, surgiu o neoliberalismo, que é uma retomada, em tese, é uma retomada do liberalismo do século XIX, começo do século XX. Então é toda aquela ideia de um Estado não interventor, de o Estado está atrapalhando a vida da gente, a economia precisa girar com pouca intervenção, sindicato é um problema. Só que o neoliberalismo ele se modificou a tal ponto hoje que ele não mais fica só pregando o fim do Estado. Ele toma o controle do Estado, e aí, a partir desse controle do Estado, ele começa a fazer reformas para diminuir a existência do Estado. Então, por exemplo, hoje a gente vive no governo neoliberal, que ele, desde do governo Temer, né, que a gente vive nessa questão neoliberal, que eles vão reformando todos os direitos sociais que a gente tem, porque, diferentemente dos liberais clássicos, o neoliberalismo ele quer essa liberdade econômica, ele quer essa falta de intervenção, mas o que é a intervenção estatal na economia para eles? Não é o Estado ir lá e salvar a empresa deles que está falindo, não é o Estado ir lá e fazer protecionismo, o Estado ir lá e facilitar a importação ou agir de acordo com os interesses deles. A intervenção do Estado que precisa acabar para eles são os direitos sociais, são sindicato, leis trabalhistas, estabilidade, todos esses direitos conquistados a duras penas pela classe trabalhadora. Então, a gente vive hoje nessa questão neoliberal de fim desses direitos,
e em que eles são vistos como uma pedra no sapato do progresso. E tudo isso está acontecendo no estágio da modernidade em que a gente vive. Eu coloquei isso no slide porque a gente tem hoje desde o pessoal como Foucault, assim, a gente tem muito forte a ideia de pós-modernidade, de que o capitalismo hoje ele é flexível, de que hoje as estruturas sociais elas estão frágeis, elas não existem mais, elas não estão muito fortes. E isso é uma visão relativamente rasa da realidade, porque a modernidade ela tem como característica justamente esse desenvolvimento rápido. Então, essa mudança cada vez mais acelerada, ela não significa que a gente está já numa nova fase histórica. Ela é própria da modernidade. Então, o avanço do capitalismo, por causa da concorrência, da anarquia da produção, ele vai aumentando cada vez mais a velocidade que a gente sente o tempo passar, a velocidade de inovações tecnológicas, e ele vai reificando cada vez mais as relações sociais. É por isso que tem essa sensação de que as relações sociais estão tão frágeis, a família está entrando em colapso, as relações de parentesco estão tão frágeis, porque, na verdade, o capitalismo ele entrou de tal forma nessas relações sociais que o valor simbólico que elas tinham há 60, 70 anos atrás, elas já não têm mais. Então, manter uma família tradicional não é mais simbolicamente não tem mais o mesmo valor do que você se libertar de uma relação tóxica e viver fora dessa relação familiar problemática. Então, propriamente as relações amorosas também entram nessa chave, as relações de amizade, tudo com o capitalismo e a sociedade burguesa moderna, tudo se torna mais pautado na razão, tudo perde um pouco de poder simbólico, tudo deixa um pouco de ser ligado à tradição, tudo vai se tornando mais próximo da realidade ou de alguma forma racional de interpretação da realidade, e é por isso que tudo parece mais flexível, tudo parece mais frágil, mais raso também. E aí uma outra questão também que eu queria entrar é na industrialização dos setores de serviços e da agricultura. Porque, junto com esse pessoal da pós-modernidade, tem também uma ideia de sociedade pós-industrial, então em que a gente viveria num mundo em que a indústria já não é mais a base econômica, em que as relações de produção mudaram, porque o setor de serviços ele representa 60% do PIB mundial, ele representa a maior parte do PIB dos países desenvolvidos, representa a maior parte do PIB brasileiro. Então, surge essa interpretação de que a gente não vive mais uma sociedade industrial. Só que se a gente parar para pensar que, como eu disse antes, mercadoria não é um produto físico, não é uma camiseta, não é um computador, não é uma TV, a gente pode pensar que os serviços eles não expressam o fim da sociedade industrial. Eles se transformaram numa indústria por si. Então, se a gente parar para pensar, empresas gigantescas de telemarketing, elas têm um formato industrializado. As pessoas sentam
em mesas uma ao lado da outra, todas fazem a mesma função, todas têm o mesmo horário, todas cumprem determinado serviço, e o serviço ele entra como uma mercadoria. Por quê? Por exemplo, quando você assina Netflix. Netflix é um serviço. Só que é uma mercadoria. Por quê? Você tem esse valor de uso que você precisa, que é o entretenimento, e aí você troca ele por dinheiro. Só que você não troca ele por dinheiro e aí acaba a relação. Você troca ele por dinheiro mensalmente, porque a manutenção desse entretenimento, ela vai acontecendo no tempo praticamente eternamente. Então, os serviços, eles adquiriram um caráter industrial. Eles não tomaram o lugar da indústria, eles se industrializaram. E a agricultura é no mesmo caminho. A gente não tem mais milhares de camponeses catando soja numa mesma plantação gigantesca. A gente tem máquinas, a gente tem tecnologia, a gente tem a produção agrícola em grande escala, em produtos específicos, a gente tem a produção para um mercado determinado. Então, a agricultura não é mais só pura subsistência, ela ganhou um ritmo industrial muito forte. Aí eu coloquei duas citações aqui do José Paulo Neto, que a primeira é: todas as transformações implementadas pelo capital têm como objetivo reverter a queda da taxa de lucro e criar condições renovadas para a exploração da força de trabalho. O que isso quer dizer? Ao longo do tempo, o capital vai se transformando para tentar lucrar cada vez mais. Porque sempre que um capitalista consegue lucrar mais do que a média da taxa de lucro, todo o resto do mercado, todos os outros capitalistas, eles chegam a essa nova taxa de lucro. Isso faz com que ela se mantenha sempre para baixo, porque toda vez que alguém consegue aumentar esse valor, todo mundo consegue chegar a esse patamar e se estabilizar de novo. Então, o capitalismo tem essa característica muito forte de criar sempre condições novas para explorar a força de trabalho. Então, adicionar máquinas, trabalho remoto, buscar força de trabalho mais qualificada para produzir algo que não demande tanta qualificação. Então, para manter a taxa de lucro sempre crescente, as condições de exploração tendem a ser sempre renovadas, sempre modificadas e adaptadas para manter essa taxa de lucro sempre crescendo. Aí a outra citação é: o capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como resultado das lutas do movimento operário e das camadas trabalhadoras. É o que eu falei do neoliberalismo. Ele com essa ideia de o Estado é um problema, o Estado tem que se modificar, ele acaba fazendo reformas e destruindo esse tipo de legislação, e mesmo o Estado sendo uma ferramenta de opressão, ele recua às vezes para ceder essas regulamentações, e agora o neoliberalismo ele começa a destruir todas essas legislações, a destruir todas essas questões para
manter a taxa de lucro, porque chegou num ponto em que a CLT, a Previdência, todas essas questões de direitos trabalhistas, elas impedem o aumento dessa taxa de lucro e eles impedem a renovação da exploração da força de trabalho. Então, a uberização de tudo, o uso de aplicativos, de entrega por aplicativos, o aumento da quantidade de gente que trabalha com isso, todas essas questões, elas são uma forma de manutenção dessa exploração, de extração de mais-valia para manter a taxa de lucro sempre aumentando. Então, para fechar, o marxismo, ele é a teoria que fundamenta o socialismo científico, que é o que a gente tem hoje, e ele é baseado nas condições materiais historicamente construídas. Então, isso significa que sempre que a gente precisar pensar política, sempre que a gente precisar pensar na destruição do capitalismo, ou tentar entender por que o capitalismo se dá do jeito que ele se dá hoje, a gente precisa analisar a partir das condições materiais que a gente tem. A gente precisa pensar hoje que a gente vive em 30 anos depois de uma ditadura, e que essa ditadura serviu para fazer com que a mídia, com que o capital monopolista se tornasse algo extremamente forte aqui. A gente precisa pensar em coisas assim. Pensar que a gente viveu governos, os governos do PT que eram republicanos até demais e serviam para tentar reverter um pouco desse caráter autoritário e opressivo do Estado. A gente precisa parar para pensar nesse tipo de condição material que a gente vive hoje, que a gente vive um PIB diminuindo, um dólar alto. Todas essas condições, elas são historicamente construídas, e elas, para a gente buscar algum tipo de melhora, a gente precisa pensar a partir delas. E aí a segunda coisa é que o conjunto conceitual marxista, ele foi construído no século XIX. Ele foi construído para pensar a sociedade burguesa capitalista do século XIX, e ele foi construído para pensar o capitalismo do século XIX. Só que, se a gente consegue usar ainda hoje as ideias de Marx, não é porque ele era muito mais inteligente do que os outros intelectuais, ou porque ele era diferente, ele tinha uma aura mística muito, muito superior. Se a gente consegue usar ele ainda hoje, é porque a base material que ele analisou, então o capitalismo, a opressão que ele analisou na França, na Inglaterra, a construção da burguesia, a produção de mais-valia, a produção de mercadoria, as relações de troca, elas são as mesmas de hoje. A base delas, a estrutura fundamental delas continua a mesma. Só a forma e o conteúdo delas que se modificou. Então é por isso que a gente ainda consegue partir desses autores para entender a nossa realidade. E é por isso que a partir deles que a gente pode também pensar numa possibilidade de socialismo, numa possibilidade de rompimento dessa ordem burguesa. Então é isso. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem pontuar?
Alguma pergunta, alguma coisa? Bom, então eu vou. Essa aula ela está sendo gravada, eu vou depois colocar ela no YouTube e, e os slides eu vou colocar naquele link do Drive que eu mandei para quem se inscreveu e as inscrições ainda estão abertas. E aí depois eu vou colocar as aulas gravadas nesse Drive e os slides e, e o programa de aula também está lá que eu sempre adiciono livros para ter para vocês continuarem os estudos se vocês quiserem ou para vocês terem uma base de onde que eu estou tirando tudo isso. E tinha mais uma coisa. Bom, não, acho que é isso. E no sábado que vem a gente vai ter aula de Revolução Russa. E a gente vai tratar de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de uma autora responsável pela construção da educação na União Soviética. Eu, eu, eu tenho alguns PDFs também, aí vocês depois mandem por e-mail os livros que vocês quiserem, e aí eu vejo o que eu tenho. Então, além das aulas e dos PDFs, vocês podem me mandar e-mail que eu respondo alguma dúvida e, e mando para vocês também os PDFs, coisas assim, que eu não coloquei no Drive porque ficou meio. É coisa de professor de não querer ficar disponibilizando PDF para não ter problema depois com copyright, sabe? Mas depois eu mando para vocês os PDFs também. Então é isso por hoje, pessoal. Alô, alô?